Em 1983, um telescópio achou o planeta perdido do Sistema Solar. E olha que esse nem era o trabalho dele. Esse telescópio foi lançado para fazer outra coisa: enxergar o que nenhum outro telescópio na história havia conseguido. Um universo inteiro, invisível, que sempre esteve na nossa frente. E em 10 meses de operação, ele fez tanta descoberta que os astrônomos levaram décadas só para processar tudo. Uma delas continua sem resposta até hoje e está sendo investigada neste exato momento enquanto você assiste este vídeo. O nome dele é IRAS, o IRAS. É a sigla para o Satélite Astronômico Infravermelho. E para você entender o que ele fez, a gente precisa entender uma coisa antes. No nosso universo, tudo tem alguma temperatura. E qualquer temperatura emite uma radiação infravermelha. É basicamente o calor viajando pelo espaço. Você mesmo, neste exato momento, está emitindo infravermelho. Uma câmera de visão noturna enxerga pessoas no escuro exatamente por isso. Não precisa de nenhuma luz, mas sim só do calor que o corpo solta. Agora pensa no que isso significa para a astronomia. Coisas frias ou escuras demais para brilhar, poeira, nuvens de gás, planetas distantes, estrelas ainda nascendo. Não aparecem em nenhum telescópio comum, mas todas elas têm uma temperatura. Todas elas emitem algum tipo de calor. E no infravermelho elas brilham. Só que o problema é o seguinte: a atmosfera da Terra bloqueia quase todo tipo de infravermelho vindo do espaço. E também temos um segundo problema que é ainda pior. O próprio telescópio emite calor. Um detector de infravermelho em temperatura normal fica cego pelo próprio brilho. É como tentar fotografar uma vela com a lente da câmera pegando fogo. E a solução para isso parece até simples: lançar o telescópio para o espaço mergulhado num tanque de hélio superfluido a 271 graus negativos, 2,5 graus acima do zero absoluto, mais frio do que o próprio espaço. E foi assim que o IRAS subiu em 25 de janeiro de 1983. Num projeto conjunto dos Estados Unidos, da Holanda e do Reino Unido. E a missão era fazer o que ninguém havia feito: varrer o céu inteiro em infravermelho. Abrir os olhos da humanidade para a metade do universo que sempre esteve invisível. Em 10 meses, o IRAS catalogou 350 mil fontes de calor no céu, um aumento de 70% acima de tudo que a astronomia já conhecia até então. Mas não é só esse número que impressiona. Primeiro, a nossa própria galáxia. Parece estranho, mas até 1983 a humanidade nunca havia visto o centro da Via Láctea. Mas o núcleo fica escondido atrás de nuvens de poeira tão densas que nenhuma luz visível atravessa. Agora, para o IRAS, aquela poeira toda não era obstáculo. Era exatamente o que ele enxergava melhor. E pela primeira vez na história, apareceu o coração da nossa galáxia. O lugar onde a gente vive, revelado por um telescópio que enxergava calor. Segundo, um mistério de 2 séculos resolvidos de uma hora para outra. Sempre no mês de dezembro, pela metade do mês mais ou menos, o céu enche de meteoros. A chuva de Geminídeas, uma das mais intensas do ano. Você provavelmente já viu um risco dela no céu sem saber. Desde 1862, os astrônomos procuravam a origem daquilo, porque toda chuva de meteoros vem dos detritos de algum objeto, e ninguém achava esse objeto. O IRAS encontrou um corpo chamado Phaethon, com uma órbita que chega mais perto do Sol do que qualquer asteroide nomeado. 120 anos de mistério resolvido por um telescópio chamado IRAS. E o terceiro, a descoberta que mudou a pergunta mais antiga da humanidade. O IRAS estava fazendo algo completamente banal, calibrando os instrumentos usando a estrela Vega como referência. Porque Vega é uma das estrelas mais estudadas e previsíveis do céu. Só que os números vieram errados. Vega emitia mais infravermelho do que deveria. Muito mais, na verdade. Só que isso não era um defeito. Era um disco de poeira e fragmentos de rocha girando ao redor da estrela. O tipo de material que forma planetas. E foi a primeira evidência física na história de que outras estrelas também podem ter sistemas planetários. Hoje a gente conhece mais de 5.800 planetas fora do sistema solar. E aquela pergunta que sempre vem na nossa cabeça: será que existem outros mundos? Era o tipo de pergunta que não havia evidência concreta.
até que o Wiras apontou para Vega por acidente. Ele transformou filosofia em ciência num erro de calibração. Se você gosta dessas histórias de telescópios que mudaram a história, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Toda semana, um vídeo novo aqui no canal Histórias Lunares. No final de 1983, o Wiras registrou uma fonte de calor que não fazia sentido nenhum. Aparecia 2 vezes nos dados, com 6 meses de intervalo sem sair do lugar, na direção da constelação Orion, que eu acho que vocês conhecem. E não era uma estrela. Era frio demais, só 40 graus acima do zero absoluto. Não parecia um cometa também, porque um cometa teria se movido no céu nesse intervalo. E quando essa informação vazou para a imprensa, antes da publicação científica, o resultado foi uma capa histórica. Em 30 de dezembro de 1983, o Washington Post, um dos maiores jornais da época, estampou na primeira página que o Wiras havia encontrado um corpo possivelmente do tamanho de Júpiter, tão perto que poderia fazer parte do próprio sistema solar. O cientista-chefe do projeto, Gary Neugebauer, foi tão honesto que chegou a ser estranho para um cientista. Tudo que eu posso te dizer é que não sabemos o que é isso. Um possível planeta gigante escondido na nossa vizinhança, achado por um telescópio que nem estava procurando por ele. E essa história ainda ganhou um combustível extra. Desde o início do século XX, astrônomos já procuravam um planeta X para explicar supostas irregularidades nas órbitas de Urano e Netuno. A imprensa nunca precisou inventar nada. Ela só encaixou o achado do Wiras numa busca que já durava 80 anos. Em 1985, veio a explicação oficial. Analisando com calma, a maior parte daquelas fontes misteriosas eram galáxias distantíssimas, extremamente brilhantes em infravermelho. Não era um planeta. Caso encerrado. Só que a correção nunca teve uma fração do alcance da manchete. O boato de um planeta escondido sobreviveu por décadas, inclusive alimentando a lenda do tal Nibiru, que a ciência nunca validou. E aqui a história poderia ter acabado, porque o Wiras ficou só 10 meses ligado. Quando o hélio que resfriava o telescópio acabou, em novembro de 1983, ele ficou praticamente cego para o infravermelho e foi desligado. Só que ele ainda está lá em cima, girando ao redor da Terra, morto até hoje. Só que em 2016, a busca por um planeta escondido voltou à tona. E dessa vez pela porta da frente. 2 astrônomos do Caltech, Mike Brown e Konstantin Batygin, notaram que as órbitas de um punhado de objetos gelados nos confins do sistema solar pareciam estranhamente alinhados, como se alguma coisa grande, bem distante, estivesse puxando todas elas. Essa hipótese ficou conhecida como Planeta 9, e é completamente diferente do boato de 1983. Aqui havia evidência gravitacional de verdade. O problema é que ninguém conseguia achar esse tal objeto. Um planeta tão longe do Sol reflete pouquíssima luz. É escuro demais para qualquer telescópio óptico, mas ele teria temperatura. E se ele tem temperatura, ele emite calor. E é neste momento que o Wiras volta para a história. Ele foi o único telescópio que varreu o céu inteiro procurando por calor. E aqueles dados de 1983 ainda existem guardados. Em 2025, um grupo de astrônomos de Taiwan resolveu fazer um teste. Eles pegaram o mapa de calor do Wiras e colocaram do lado de outro mapa, feito por um satélite japonês chamado Akari, de 2006. 23 anos separam os 2 mapas. E é aqui que mora o truque. Um planeta muito distante se move devagar demais para alguém perceber em dias ou meses. Mas em 23 anos, ele muda de posição no céu. Então, a busca era simples: encontrar um ponto de calor que aparece nos 2 mapas, só que em lugares diferentes. E eles encontraram, no mapa de 1983, um ponto frio e apagado. E no mapa de 2006, um ponto igualzinho, só que fora do lugar. Ele havia se movido. Pouco, mas havia se movido. E a velocidade desse movimento é a mesma velocidade de um objeto girando ao redor do Sol, muito além de Netuno. Se for um planeta, é um gigante gelado, possivelmente maior do que Netuno. Agora eu quero que você pare nesse ponto e pense. Se isso for confirmado, o Wiras já havia visto o Planeta 9, 42 anos atrás. Um telescópio que funcionou 10 meses e que está morto no espaço há 4 décadas, pode ter registrado a maior descoberta do sistema solar sem ninguém perceber.
E o caso segue em aberto. Em junho de 2026, o telescópio Subaru achou mais um objeto gelado nos confins do sistema solar, apelidado de Amonite. Só que a órbita dele bagunçou as contas. Ele não se encaixa no alinhamento que sustentava a hipótese do planeta 9. Ou seja, em vez de fechar o caso, a descoberta complicou tudo de novo. E agora entra o último personagem nessa história: o Observatório Vera Rubin, do Chile, dono da maior câmera digital já construída, 3,2 gigapixels. E ele está vasculhando o céu do sul exatamente neste momento, fazendo o teste mais direto que já existiu para essa hipótese. Mike Brown, um dos autores da ideia, diz que existe uma chance real dessa busca resolver o caso de uma vez por todas. O telescópio IRAS abriu os olhos da humanidade para o universo invisível. Revelou o coração da nossa galáxia, resolveu um mistério de 120 anos e provou que outros mundos podiam existir. Tudo isso em 10 meses de operação, e isso lá em 1983. E ainda pode ter fotografado sem querer um planeta que ninguém achou até hoje. Se o planeta 9 for confirmado nos dados dele, o IRAS entra para a história de novo, 42 anos depois de morto. E a frase que o cientista-chefe dele disse em 1983 continua valendo exatamente igual. Até hoje, tudo que eu posso te dizer é que não sabemos o que é isso.